E aí, Zezinho Santos, a Polícia Federal está tendo autonomia administrativa, financeira, para poder exercer suas atividades laborais e desencadear mais esse desdobramento da fraude do INSS, que resultou aí em 52 medidas cautelares e 16 mandados de prisão em aberto. Qual é a tua percepção dessa análise? E o Everton Rocha, diga-se de passagem, é o relator, né, da sabatina do ministro Jorge Messias, né, no Supremo Tribunal Federal, que deverá ser sabatinado aí na CCJR do Senado Federal. 2 minutos, Zezinho. Olha, o que a gente está vendo é um senador do Maranhão, comprou uma fazenda por 15 milhões, é um senador que a gente está vendo que está envolvido, faz parte do esquema, teve negócio com carro, com careca do INSS, e está comprovado. E olha, André Mendonça foi respeitoso com o Congresso e com o Senado, porque a PF pediu a prisão do senador e ele não deu. Ele respeitou a instituição que tinha até materialidade, tinha tudo. É uma organização criminosa, é o vice-líder, é um senador vice-líder. Aí não, o governo não tem nada a ver, ele é vice-líder. E ele, como bem disse Samuel, será que ele vai ser o cara lá da sabatina do Messias? Será que vai chegar até lá? A CPI vai convocar ele? E agora, Edson, pelo amor de Deus, Edson, você dizer Lula nunca foi inocentado. Lula foi, na verdade, foi condenado em 3 instâncias. Até o Supremo não deu a liminar para ele. E Barroso disse que deu dó no coração. Lula foi por causa da questão técnica. Lula, na verdade, Lula foi... Ele era chamado como chefe de organização criminosa, foi o maior chefe da organização, o maior roubo. Quando levantou a saia do governo Dilma, viu a roubalheira, os petralhos que fez com o país, Edson. Pelo amor de Deus, faz meia-culpa. Vocês assaltaram. É um governo que eu já falei, assaltante de velhinho. Vocês assaltaram o INSS. E a história se repete, é mensalão. E ele, olha a bravata dele. Então, eu acho que pelo tempo dá até para ir para 3, tá? Para todos nós. Não, mas fica à réplica para ti, desculpa não. Se preocupa com o teu comentário aí. Então, o que eu estou dizendo, o que nós estamos vendo... Não é isso. O que nós estamos vendo é que a história está se repetindo. É o dono do programa, o dono da bola aí, ó. É o dono da bola, rapaz. É o dono da bola. A verdade é o professor agora, de novo. Não, porque o Zezinho fica afobado no tempo. Não se preocupa não, Samuel. Não, ninguém vai censurar, não. 2 minutos para o Beto Silveira, depois 1 minuto para a Sofia. Mas se quiser depois, tem que dar 1 minuto, Samuel. Pode ser? Não, ok. 2 minutos. Gente, é muito simples, né? A diferença de um governo para o outro, né? Essa bandidagem do INSS, essa roubalheira do INSS, os sindicatos de pasta que fizeram toda essa roubalheira, começou no governo de Jair Messias Bolsonaro. Todos são ligados ao PT. O governo de Jair Messias Bolsonaro. Foram os indutores, os intelectuais de toda a roubalheira. E o Bolsonaro foi avisado. E não tomou nenhuma providência. Funcionária pública do INSS denunciou e disse o que estava acontecendo. A funcionária da Auditoria Geral da União, da AGU, também informou ao presidente que nada foi feito. Foi preciso o governo do presidente Lula ser informado e o presidente Lula tomar as medidas cabíveis para que a Polícia Federal fizesse as devidas apurações. E aí, não teve por que não afastar o ministro que é Lula, que era amigo do Lula, que é amigo do Lula, mas cometeu um erro, que o presidente do PDT estava lá na gerência, não tomou as providências adequadas, foi afastado. Agora, o secretário-geral também afastado agora, sem nenhum problema. O Lula não trocou o delegado da Polícia Federal que estava investigando, não. O Bolsonaro trocava. O Lula não trocou, não, Zezinho. O Lula, está investigando, reforça a Polícia Federal. O que a Polícia Federal está precisando mais para investigar?
Essas condições estão aqui, todas as condições necessárias para que a Polícia Federal tenha plena liberdade de executar o seu serviço com prontidão e responsabilidade. É só isso que o presidente quer. Responsabilidade nas investigações. Sofia Andrade, a corrupção é ambidestra ou é uma coisa somente da esquerda? A gente viu aí o desdobramento da operação desencadeada pela Polícia Federal sem desconto, que resultou em 52 medidas cautelares e 16 mandatos de prisão, né, para diversos integrantes dos mais variados partidos políticos, de esquerda, de centro, de direita. Qual a tua análise? A Polícia Federal acerta em tentar pegar esses tubarões do roubo dos idosos? O vice-líder do governo Lula envolvido no esquema do INSS. O vice-líder, o senador, vice-líder do governo Lula dentro do Senado envolvido no esquema do INSS, recebeu a Polícia Federal pediu a prisão, o ministro André Mendonça falou que cabia ao Senado, não deu a prisão apesar das provas, e na mesma batida da Polícia Federal também foi o filho do careca do INSS, e lembrando, o careca do INSS, quem barrou, sabe por quê? Que o Lula não tem medo de investigação da Polícia Federal? Sabe por quê que durante os governos esquerdistas também tem investigação da Polícia Federal? Porque eles sabem como que o jogo funciona. Eles sabem que quando chega lá em cima, tu pode sair da cadeia, inclusive virar presidente da República. Eles sabem que acontece como o Banco Master e fica todo mundo caladinho. Então eles não precisam ter medo de investigação da Polícia Federal. Isso é só uma passada de pano. A Polícia Federal está enxugando gelo. Ou tu acredita que o filho do Lula vai preso? Tu acredita que o careca do INSS vai preso? Tu acredita que um senador do PT, vice-líder do governo Lula, vai preso? Você acredita nisso? Cadê os presos da Lava Jato? Cadê os presos do Mensalão? Esses caras comandam as altas instâncias no Brasil, eles estão dando risada, igual o Lula deu no pronunciamento dele, fazendo piada com algo tão sério. Qual foi o velhinho que foi roubado, que recebeu R$1 até hoje do que tiraram deles? Nada. Quem está preso do roubo do INSS? Ninguém. O filho do Lula recebendo R$300 mil de mensalinho do roubo do INSS. Cadê ele ouvido no Senado? Cadê ele ouvido na CPI? Mas quem barrou? Quem barrou para o careca do INSS não ser ouvido? A esquerda. Bateu palma, festejou. Ué, se eles não têm medo de investigação, por que eles não quiseram que o careca do INSS fosse ouvido? Por que a esquerda, a base do Lula, se o Lula tá falando aí o discurso puritano, que se o filho dele tiver culpa, por que a esquerda barrou o filho do Lula de ser ouvido lá na CPI do INSS? Então, gente, isso é balela. A esquerda somente e rouba. Agora, Zezinho Santos, o senhor tem 30 segundos. Não, é porque tem tempo para a gente debater mais, né? Que é até 30, mais beleza. Então vamos fazer o seguinte, 1 minuto pro Zezinho. Um minuto, tá bom, Betinho? 1 minuto pro Zezinho, pronto. Ele é o dono do programa, né? Fazer o quê, gente, né? O governo nunca quis essa CPI. O governo blindou o Lulinha para ir na CPI. O governo blindou o irmão dele, que foi campeão de captação de recursos dos sindicatos. Todos os sindicatos são próximos ao PT. Então, nunca teve uma farra. Olha, foi 4 bilhões no governo Lula. Começou lá atrás no governo Temer? Sim, eu até concordo. Mas quem descobriu chama-se Site Metrópole. Foi uma investigação. Mas dizer que a história não se repete, a corrupção não está aí para todo mundo ver, isso é coisa de Lula vir com a bravata dele, vir jogar para... Lula, na verdade, o governo dele não tem transparência. É um governo que tem a marca, como é que se diz? Uma marca eminência parda, o governo Lula. Quer mais algum tempo adicional, Zezinho? Pela liderança aqui da Rema? Pela liderança da Rema foi ótimo. Vamos lá, Edson Silveira, 1 minuto para ti também, Edson. A gente tem até que rir, sabe? Porque o Zezinho e a Sofia não possuem argumentos palpáveis. Eles falam falácias, sem nenhuma comprovação, sem nenhum dado concreto, ficam falando bobagens o tempo todo, acusando, mas prova algo palpável que você possa realmente... Isso aqui é verdade, isso aqui... Não tem. Sabe por que eles não têm? Porque eles são
fazedores profissionais de narrativas. Não tem como negar. Hoje, a Polícia Federal, nesse governo do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, a Polícia Federal investiga. A AGU trabalha. O Tribunal de Contas, plena liberdade. No governo deles, esses órgãos não faziam nada, não. Vamos ver o quanto foi, quantas ações de combate à corrupção teve no governo Bolsonaro. E quantas ações de combate à corrupção estão tendo no governo Lula? Simplesmente, sabe por quê? Simplesmente porque lá no governo Bolsonaro, a Polícia Federal era proibida de investigar. E no governo do presidente Lula, a Polícia Federal precisa e deve investigar. Sofia Haddad, 1 minuto para ti também. Rapaz, Sem fake news, professor, sem fake news, por favor. Eu não consigo entender. Na realidade, eu tenho uma opinião para quem defende o PT. Ou é muito demente ou muito doente, né? Ou realmente não tem capacidade cognitiva suficiente para poder ver toda essa safadeza, ou é tão safado quanto aqueles que a cometem. Porque não tem como você olhar para um governo que roubou os velhinhos. Os velhinhos, gente, o que é mais canalha do que isso? Até para o PT, até para a esquerda, isso é nojento. Tiraram dos velhinhos. Olha as imagens, quantos velhinhos estão acamados, que não tem dinheiro para comprar o que comer. E você vê gente defendendo aqui esse povo. Por que não falam? Abre a boca e fala. O senador do PT, o líder do governo, o filho do Lula fala, admite. Aí continua voltando no governo Bolsonaro. Nós estamos lidando com a realidade atual, com os dias de hoje, gente. Esquece o passado, fala um pouquinho do presente, porque se for para lembrar do passado, não tem passado mais podre do que o do PT no governo. Aí te vê? Só para lembrar, o senador envolvido, a vereadora está equivocada. Está vendo como ela fala fake news o tempo todo? Ele não é vice-líder do PT? Ele não é do PT. Ele não é do PT, ele não é vice-líder do PT. Ele não é do o PT, vereadora. Por favor, vereadora. O governo é do PT, se o cara é informe o melhor, vice-líder do vereadora. governo federal. Tem informação Meu adequada. Deus do céu. Está na tela, está dizendo de quem é da origem do senador. A senhora tem questão de dizer de que o senador é do PT, e não é do PT. O senador é vice-líder do governo do PT. Ele é vice-líder do governo. E tem que ser tão safado quanto se ele fosse para poder ser vice-líder. Então, a senhora, mais uma vez, é pega na mentira, é pega com fake news aqui no programa. Come no mesmo coxo, professor. Come no mesmo coxo. Mais uma fake news, estou aqui no programa. Olha aqui, um fato curioso é o seguinte, tanto Ed Silveira quanto a Sofia Haddad